Você sabia que o Paul Schrader, o cara que escreveu A Última Tentação de Cristo, foi o mesmo que escreveu o Taxi Driver? Por diferentes que sejam os dois filmes, eles partem de algumas convicções em comum. Taxi Driver é um filme que pensa a cidade num tempo de crise da fé, em que pessoas como Travis podem viver numa bolha alienada do resto do mundo, cultivando uma verdade própria, distorcida e levando ela até as últimas consequências. O Travis repudia o que ele enxerga como a sujeira material e espiritual da cidade, separado pelos vidros do carro e tentando buscar algum tipo de pureza, algum tipo de salvação numa jornada muito solitária e que segue se distanciando cada vez mais da realidade e mais ainda de qualquer tipo de salvação individual. Pelo contrário, a ruptura que acontece com ele vai se repetir e vai emergir de novo em outras pessoas, novos mártires se sacrificando não pela fé, mas por essa visão distorcida de mundo, no caso do Travis, cultivada pela solidão. O Paul Schrader revisita essas ideias no filme que veio pra cá com o nome Fé Corrompida. O filme começa mostrando essa igreja de um jeito imponente, antiga, foi construída há 250 anos, e em contraste com ela, o padre, o Ernest Toller, parece pequeno. Ele está escrevendo esse diário que ele pretende manter por um ano como um tipo de oração e de terapia. Uma das fiéis da igreja pede para o Toller que ele converse com o marido Michael, militante de um movimento ambientalista que passou um tempo preso e agora não tem vontade de sair de casa. Ela está grávida e diz que o marido se questiona se vale a pena colocar uma criança no mundo hoje. O padre parece o tempo todo desconfortável, como se não tivesse a vontade no próprio corpo e não se visse também como capaz de assumir essa tarefa. Ele tenta encaminhar ela para a Vida Abundante, a mega igreja evangélica que é dona da igreja na qual ele prega, e ela diz que o marido não quer, que para ele aquilo é mais uma empresa do que uma igreja. O padre, sem conseguir mais desviar, aceita. O Michael conta então para o padre o prospecto sombrio do futuro próximo. Em 20 anos, o nível do mar vai estar 60 centímetros mais alto na costa leste dos Estados Unidos, regiões baixas vão ficar debaixo d'água em todo o mundo, a África Central vai perder 50% das colheitas devido à seca, os reservatórios ocidentais vão secar, temperaturas extremas, epidemias, refugiados. Já se chegou num ponto de colapso ambiental irreversível. Diante disso, como ter fé e como desejar que um filho nasça nesse mundo sombrio? O padre, encurralado numa luta moral, conta sobre a própria história. O pai dele estudou em um instituto militar, ele se alistou e fez o filho se alistar como uma tradição patriota da família. A esposa foi contra, mas ele fez o filho ir mesmo assim. 6 meses depois, ele morreu na guerra do Iraque. Uma guerra, segundo ele, sem justificativa moral, que existiu por interesse dos barões do petróleo. A esposa não conseguiu mais conviver com ele depois disso. É interessante a forma que o filme captura o mundo desse personagem. A câmera na maior parte do tempo se mantém estática, ela não se move, é ele quem sai ou entra do plano. As cores são escuras, não existe trilha sonora, nem nada que te tire da realidade fria desse homem, estática, como se ele estivesse só sobrevivendo, só sendo arrastado pelas circunstâncias na rotina tediosa da igreja. A câmera aprisiona ele nesse vazio opressivo, em que não se enxerga a possibilidade de mudança. É depois do encontro com o casal que isso muda no filme, como se o Toller, tendo que defender a própria fé tão vigorosamente contra o niilismo do Michael, encontrasse um motivo para tomar controle da própria situação, encontrar para si mesmo a resposta que ele não conseguiu dar definitivamente para o homem em sofrimento que ele tenta ajudar. A câmera agora passa a seguir o padre conforme ele começa a estranhar, de forma ativa, coisas que ele só aceitava. A forma com que aquela igreja é mais uma loja de lembrancinha, um tipo de museu, no qual ele é visto como um guia turístico pelas pessoas que visitam, o fato de a sede da Vida Abundante parecer realmente uma empresa, enxergar as pessoas como números e, inclusive, está cultivando direta ou indiretamente ideias de extrema direita dentre a juventude que frequenta. Ele descobre que um dos grandes patrocinadores da Vida Abundante é o dono de uma grande empresa de celulose, uma das mais poluidoras do mundo e responsável direta, dentre várias outras coisas, pela morte do rio, que leva à degradação da vida do Michael e de várias outras pessoas. We know who spoke for big business, but who spoke for God? Nessa tomada de iniciativa, ele se percebe como engrenagem de uma instituição decadente, como padre de uma igreja ornamental, uma lojinha, cuja grandiosidade, cuja importância e a verdade dos princípios dela existe num passado distante, como algo anacrônico nesse mundo.
Logo depois de descobrir que o ricaço da indústria era o maior investidor da igreja e, por extensão, quase um patrão para ele lê no culto a parábola do rico tolo, ecoando a própria raiva, a desilusão com mais uma instituição. Depois de se desiludir com o patriotismo e ter encontrado uma solução para o desespero, enterrando os sentimentos em relação a tudo, presenciando tudo de forma passiva por um tempo, ao se desiludir também com a igreja, entra de novo em rota de destruição. A câmera segue ele nesse movimento, a trilha sonora aparece num tom sombrio e o padre, analogamente ao Travis do Taxi Driver, passa a se isolar e se alienar cada vez mais, um processo agora ainda mais contraditório, já que ele, diferente do Travis, se aproxima de alguma verdade através desse isolamento, ao mesmo tempo que socialmente, profissionalmente vai virando uma figura esquisita, mal vista, ameaçadora, e o próprio corpo começa a se deteriorar, como se o entendimento mais profundo do Toller em relação ao papel dele como homem de Deus em relação à criação intensificasse essa conexão espiritual com tudo em volta e, junto com isso, com o processo de morte e destruição do planeta, ele próprio também adoecesse e internalizasse a violência que agora ele entende. O entendimento do eu, o indivíduo como algo separado do resto da criação, passa a fazer cada vez menos sentido para ele, assim como o que destrói as florestas e polui os rios passa a ser visto como o mesmo fenômeno que causa o adoecimento mental e espiritual do jovem, o crescimento do sentimento geral de desesperança e de ausência de sentido. Will God forgive us? Ele se faz essa pergunta enquanto cogita uma atitude extrema, individual e violenta, tal qual no fim de Taxi Driver. Individualmente ele não consegue achar outra saída, outra resposta para o dilema que o amigo coloca diante dele no começo do filme. A conclusão do filme para o padre, assim como em Taxi Driver, também é ambígua. Por um lado, sugere um tipo de salvação, por mais improvável que parecesse, mas deixa mais perguntas do que respostas. Eu não vou mostrar aqui para não tirar a força que o momento tem em quem cogitar assistir aí. É bastante forte e parece um confronto de vários dilemas que o próprio diretor enxerga em relação à própria fé, mas longe de ser um filme cético ou retrato de uma fé corrompida, como o título sugere. É um filme muito religioso e que procura, mesmo no meio da escuridão e da desesperança, um mistério de Deus, agindo de formas que não se entende, colocando esperança onde não conseguia se encontrar nenhuma saída. No fim, o filme soa como uma oração para tentar se reconectar com esse mistério e se reencontrar com a fé. Meu nome é Otávio, esse vídeo fica por aqui. E lembrar para quem está assistindo que esse canal se mantém a partir da nossa campanha de financiamento no Apoia-se. Quem vira apoiador passa a fazer parte da nossa comunidade, fazer parte dos grupos no WhatsApp e Discord. Tem conteúdo adicional, tem bastante coisa legal, então dá uma olhadinha ali.